Ele não planejava voltar tão cedo para a casa de campo. Na verdade, aquele lugar carregava memórias que ele evitava revisitar desde a morte da esposa. Cada canto, cada móvel, cada detalhe parecia sussurrar o nome dela, tornando o silêncio ainda mais pesado. Ainda assim, naquela tarde, algo dentro dele o impulsionou a pegar o carro e dirigir por horas sem avisar ninguém. Talvez fosse saudade, talvez culpa, ou apenas um vazio que já não conseguia ignorar. Ao chegar, estranhou imediatamente o portão entreaberto. Ele tinha certeza de que o deixara trancado na última vez. Seu coração acelerou com uma mistura de preocupação e irritação. Desceu do carro devagar, observando ao redor, como se esperasse encontrar algum sinal de invasão. Mas, em vez disso, foi surpreendido por um som que não ouvia há muito tempo: risadas. Risadas leves, sinceras, infantis. Ele congelou. Aquele som vinha dos fundos da casa. Seus filhos não riam assim desde que perderam a mãe. Movido por uma curiosidade quase dolorosa, ele caminhou lentamente pelo jardim lateral, tentando não fazer barulho. À medida que se aproximava, as risadas ficavam mais claras, mais vivas, quase irreais. Quando finalmente alcançou o quintal, parou atrás de uma árvore antiga e olhou. A cena à sua frente o deixou sem reação. Seus filhos estavam correndo descalços pela grama, com os rostos iluminados por uma alegria que ele não via há meses, talvez anos. O mais velho fingia ser um herói, enquanto o mais novo corria atrás dele, gargalhando sem parar. E ali, no meio deles, estava a empregada. Descalça, com as mãos sujas de terra. Rindo como uma criança. Ela corria junto com eles, fingindo tropeçar de propósito, deixando-se capturar nas brincadeiras. Em um momento, sentou-se no chão e começou a ajudar o mais novo a montar algo com galhos e folhas, como se fosse uma pequena cabana improvisada. O mais velho mostrava algo animado, falando rápido demais, enquanto ela ouvia com atenção genuína, sorrindo e incentivando cada palavra. Ele sentiu algo estranho apertar seu peito. Confusão, desconforto, e algo mais, algo que ele não queria admitir. Como aquilo era possível? Seus filhos, que mal falavam com ele nos últimos tempos, que evitavam até mesmo sair do quarto, agora estavam ali, livres, leves, felizes. E não era com ele. Era com ela. Sua mente começou a se encher de perguntas. Por que ela nunca mencionou aquilo? Há quanto tempo vinha trazendo as crianças ali? Será que estava ultrapassando limites? Ou, será que ele era o único que não percebia o que seus filhos realmente precisavam? Ele continuou observando, incapaz de se mover. Em certo momento, o mais novo caiu na grama e começou a rir ainda mais alto. A empregada rapidamente se inclinou, verificando se ele estava bem, e então fez cócegas nele, arrancando mais gargalhadas. O mais velho se juntou, e os três acabaram deitados no chão, olhando para o céu, respirando fundo, como se aquele momento fosse tudo o que importava. O empresário engoliu seco. Ele não lembrava da última vez que havia feito algo assim com os próprios filhos. Na verdade, ele não lembrava da última vez que realmente esteve presente. Sem perceber, deu um passo à frente. Um galho seco estalou sob seu sapato. O som ecoou no silêncio que se seguiu. As risadas cessaram imediatamente. Os três viraram o rosto na direção dele. E, naquele instante, tudo mudou. O silêncio caiu de forma abrupta, quase pesada, como se aquele momento de alegria tivesse sido interrompido por algo inevitável. A empregada foi a primeira a reagir. Seu rosto perdeu a cor, e ela se levantou rapidamente, limpando as mãos no vestido de forma nervosa. Os olhos dela encontraram os dele com uma mistura de medo e surpresa. Já as crianças ficaram paralisadas por um instante, como se não soubessem exatamente como reagir à presença do pai naquele lugar, naquele contexto. O empresário deu mais um passo à frente, agora completamente visível. Seu olhar percorreu a cena com calma aparente, mas por dentro tudo estava em conflito. A grama amassada, os brinquedos improvisados com galhos, os pés sujos dos filhos, e, acima de tudo, os sorrisos que haviam desaparecido assim que ele apareceu.
O que está acontecendo aqui? A voz dele saiu firme, mas carregada de algo mais profundo, algo difícil de identificar. A empregada abriu a boca, mas hesitou. Suas mãos tremiam levemente. Senhor, eu posso explicar. Eu espero que possa, ele interrompeu, mantendo o tom controlado, embora seus olhos demonstrassem intensidade. As crianças se aproximaram devagar, ficando atrás da empregada, como se buscassem proteção. Aquilo atingiu o empresário de uma forma inesperada. Proteção, dela, não dele. A empregada respirou fundo, reunindo coragem. Eu sei que deveria ter avisado, mas eles estavam muito tristes. Não queriam sair, não queriam brincar, quase não falavam. A voz dela começou a falhar, mas ela continuou. E um dia, o mais novo mencionou a casa de campo, disse que sentia falta daqui, da mãe, das lembranças. O empresário permaneceu em silêncio, escutando. Então eu trouxe eles. Só uma vez, no começo, ela continuou, agora com lágrimas se formando nos olhos, mas quando chegamos aqui, eles sorriram. Pela primeira vez em tanto tempo. Eles correram, brincaram, foram crianças de novo. Ele desviou o olhar por um segundo, tentando processar. E você decidiu continuar vindo, sem me dizer nada? Perguntou, agora com um tom mais baixo, porém ainda firme. Ela assentiu, envergonhada. Eu tive medo de perder o emprego. Mas, Senhor, eu não podia ignorar o que isso estava fazendo bem para eles. Aqui, eles se sentem perto dela. Eles lembram das coisas boas. Eles se sentem seguros. As palavras ficaram no ar. Um dos filhos, o mais novo, segurou a mão da empregada com força, como se confirmasse cada palavra dita. O mais velho, embora tentasse parecer mais firme, não escondia o olhar apreensivo direcionado ao pai. A gente não fez nada de errado, disse o mais velho, com a voz baixa, mas carregada de emoção, a gente só queria vir aqui. Aquilo atingiu o empresário diretamente. Ele fechou os olhos por um breve instante. Tudo dentro dele parecia entrar em conflito. Parte dele queria se irritar, impor autoridade, lembrar que aquela decisão não cabia a ela. Mas outra parte não conseguia ignorar o que tinha visto minutos antes. A alegria, a leveza, algo que ele próprio não conseguia proporcionar. Ele olhou novamente para os filhos. Eles pareciam, com medo dele. Essa percepção foi mais dolorosa do que qualquer desobediência. Vocês gostam de vir aqui? Perguntou, agora com a voz diferente, mais suave, quase incerta. Os dois assentiram imediatamente. Muito, respondeu o mais novo, sem hesitar. O mais velho completou. Aqui é o único lugar que não dói tanto. Aquelas palavras o desarmaram completamente. O empresário respirou fundo, passando a mão pelo rosto, como se tentasse reorganizar tudo dentro de si. Pela primeira vez, ele não estava pensando como um chefe, nem como um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. Ele estava tentando pensar como um pai. Seus olhos voltaram para a empregada, que ainda parecia tensa, esperando o pior, mas o que ele diria a seguir, nem ele mesmo sabia ainda. O empresário permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais para todos ali. O vento leve balançava as folhas das árvores ao redor, mas ninguém se movia. A empregada mantinha o olhar baixo, preparada para ouvir uma demissão. As crianças seguravam a respiração, como se qualquer palavra pudesse mudar tudo. Ele passou a mão lentamente pelo rosto, soltando o ar de forma pesada. Quando voltou a olhar para eles, havia algo diferente em sua expressão. Não era mais apenas autoridade ou frieza, era cansaço e algo mais profundo, quase vulnerável. Eu não sabia, disse, finalmente, com a voz mais baixa. A empregada levantou os olhos, surpresa. Eu não sabia que vocês estavam assim, ele continuou, olhando diretamente para os filhos, achei que dar espaço fosse o melhor, que vocês precisavam de tempo. O filho mais velho engoliu seco, apertando os dedos. A gente precisava do Senhor também, respondeu, com coragem, mas sem levantar muito a voz. Aquela frase atravessou o empresário de uma forma que ele não conseguiu esconder.
Seus olhos vacilaram por um instante. Era a verdade que ele vinha evitando encarar desde o início. Ele sempre esteve presente fisicamente, mas nunca de verdade. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era tensão, era um momento de compreensão dolorosa. Ele deu alguns passos à frente, se aproximando deles de forma cautelosa, como se estivesse entrando em um território desconhecido. As crianças não recuaram, mas também não correram para ele. Ainda havia distância. Então, ele olhou para a empregada. Você fez isso por eles? Perguntou. Ela assentiu, ainda insegura. Sim, senhor. Eu só queria que eles voltassem a sorrir. Ele observou o rosto dela por alguns segundos, como se estivesse avaliando não suas palavras, mas suas intenções. Não havia interesse, nem segundas intenções, apenas sinceridade. Ele respirou fundo. Da próxima vez, começou, fazendo todos prenderem a respiração, você me avisa. A empregada arregalou levemente os olhos, sem entender completamente. Porque eu quero vir também. O silêncio que se seguiu foi de pura surpresa. O senhor, quer vir? Ela perguntou, quase sem acreditar. Ele olhou para os filhos, que agora o encaravam com uma mistura de esperança e dúvida. Eu acho que já perdi tempo demais, respondeu, com sinceridade, e, talvez eu precise aprender com você. A empregada levou a mão à boca, emocionada. Aquilo não era o que ela esperava ouvir. O mais novo foi o primeiro a reagir. Soltou a mão dela e deu um passo à frente, ainda hesitante. O senhor vai brincar com a gente? Perguntou, com inocência. O empresário deixou escapar um pequeno sorriso, tímido, mas verdadeiro. Eu posso tentar. O mais velho observou por um instante, como se estivesse avaliando se aquilo era real. Então, lentamente, se aproximou também. A gente pode te mostrar a cabana, disse, apontando para a construção improvisada de galhos. O empresário olhou para a obra, com atenção. Não era nada sofisticado, mas havia dedicação ali, cuidado, imaginação. Parece importante, comentou. Respondeu o mais novo, a gente fez para lembrar da mamãe. Ele sentiu o peito apertar novamente, mas dessa vez não desviou. Em vez disso, deu mais um passo à frente. Então, vocês podem me mostrar melhor. As crianças trocaram um olhar rápido, e, pela primeira vez, não havia medo. Apenas um começo de algo novo. A empregada observava tudo em silêncio, com lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Ela sabia que aquele momento mudava algo maior do que apenas aquela tarde. O empresário tirou o paletó, dobrando as mangas da camisa com um gesto incomum para alguém como ele. Olhou para a grama, depois para os filhos, e, sem dizer mais nada, ajoelhou-se ao lado da pequena cabana improvisada. As crianças se aproximaram imediatamente, começando a explicar cada detalhe com entusiasmo, e ali, naquele lugar cheio de memórias, ele finalmente entendeu que não precisava ser perfeito, nem forte o tempo todo, ele só precisava estar presente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era apenas um homem rico carregando sua dor em silêncio, ele era um pai, tentando recomeçar.